A Santa Casa de São Paulo está com suas finanças mais saudáveis do que nunca. Depois da maior crise de sua história, a instituição começou um processo de reestruturação que foi acelerado pela pandemia. Santa Casa de São Paulo e o legado da Covid-19. Desde a sua fundação, há 460 anos, o atendimento da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é voltado para a população mais carente e vulnerável. A Santa Casa tem importância na vida do paulistano. Todo paulistano tem alguma história para contar da Santa Casa, seja pessoal, seja de algum familiar, algum conhecido. Alguém sempre teve alguma historinha, alguma coisa para contar, algum momento em que viveu aqui na Santa Casa. A Santa Casa para mim é tudo em São Paulo, né? Ela transporta toda a segurança, né? Já tive tias que cuidaram aqui de câncer. Ela representa muito, principalmente para os moradores de rua, tá? E para as pessoas menos necessitadas. Hoje, com atendimento em todas as especialidades médicas, a Santa Casa é considerada um dos maiores hospitais filantrópicos da América Latina e referência no atendimento ao SUS. A Santa Casa é o hospital mais antigo de São Paulo, da cidade de São Paulo. A Santa Casa de Santos é mais antiga que a de São Paulo e é um dos principais hospitais para a saúde pública no estado. Junto com o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo e o Santa Marcelina, ela é responsável pelo grosso do atendimento da saúde, principalmente da Grande São Paulo, mas ela recebe pacientes do estado inteiro e mesmo do Brasil e até de países vizinhos como Bolívia. Para mim, a Santa Casa é uma missão. Nós temos que manter a Santa Casa viva, nós temos que manter a Santa Casa operante, temos que manter a Santa Casa funcionando da melhor forma possível. E para isso, de 2017 para cá, nós tomamos uma série de atitudes que desencadearam uma série de ações destinadas a melhorar o funcionamento da Santa Casa, tanto operacional como administrativo. E é muito bom a gente saber que a gente tem uma instituição como a Santa Casa de São Paulo aqui na nossa cidade, né? Cuidando da nossa saúde, né? Tendo esse compromisso com a cidade de São Paulo, não só com os paulistanos, mas com os que vêm de fora também, né? Na sua inauguração, em 1884, o Hospital Central já mostrava sua vocação. Além de oferecer atendimento médico, acolhia os bebês abandonados na Roda dos Expostos. De lá para cá, a Irmandade cresceu com a cidade, sempre participando ativamente dos momentos marcantes de São Paulo. Ao longo desses mais de 400 anos de história, a Santa Casa de São Paulo, até o começo do século XX, foi praticamente o único provedor de saúde para a cidade e em grande parte do estado, porque o pessoal do interior vinha para a Santa Casa em São Paulo. Isso fez com que a Santa Casa, no século XIX, tivesse papel muito importante no combate às epidemias. O nome Bexiga é porque o isolamento da Santa Casa ficava na região onde é o bairro do Bexiga, e era lá que eram colocados as pessoas atacadas pela doença. Depois disso, a Santa Casa teve papel muito importante no combate da gripe espanhola. A gripe espanhola atingiu São Paulo de forma muito violenta e as fotografias no Museu da Santa Casa mostram como o hospital ficou. Aí é preciso dizer, o hospital atual da Santa Casa, ali na Vila Buarque, é de 1884. Ele começou a funcionar em 1884, substituindo
o hospital que ficava no Largo da Misericórdia. Daí o nome Largo da Misericórdia era Misericórdia da Santa Casa de São Paulo. Na Revolução de 32, a Santa Casa foi hospital de sangue. Ao longo desse tempo todo, a Santa Casa teve hospitais especializados para tuberculose e para ancianise. A Santa Casa teve também um orfanato que funcionou durante mais de 100 anos, até o começo da década de 60, quando o governador Carvalho Pinto estatizou esse orfanato. Ele ficava ali no alto do Pacaembu. E a Santa Casa atende todos os anos mais de 2.600.000 pessoas. Em 2014, a Santa Casa, tão importante para a cidade, quase fechou as portas. Com uma dívida de 900 milhões de reais, ela vivia a pior crise financeira da sua história. O pronto-socorro ficou fechado durante 30 horas por falta de insumos. Sem pagamento, residentes e médicos entraram em greve. Uma auditoria privada foi realizada e constatou inúmeras irregularidades, como compra de materiais superfaturados, pagamento de supersalários e fraudes em contratações e serviços. Eu sabia que estava fechado aqui, vou dar a volta para ver se eu consigo. Me pegou de surpresa também, porque eu não estava sabendo. Fiquei sabendo hoje de manhã. Um ano depois, o provedor na época, Khalil Rocha Abdallah, renuncia ao cargo. Por conta da crise, a Irmandade deixa de administrar 4 hospitais e um centro de saúde. Em 2014, ninguém sabe muito bem por quê, o então provedor da Santa Casa de São Paulo, Khalil Rocha Abdallah, fechou o pronto-socorro da Santa Casa. E o pronto-socorro da Santa Casa é um dos mais importantes pronto-socorros da cidade de São Paulo e o único que funciona de portas abertas. O resultado deste fechamento é que o governo do estado retalhou a Santa Casa, e a Santa Casa então administrava 39 unidades de saúde. Para se ter ideia do que aconteceu, atualmente nós administramos só 5, que são unidades próprias. Naquela época nós administramos unidades do estado e da prefeitura. Isso fez com que o nosso orçamento, em 2014, de mais de 1,2 bilhão de reais, fosse reduzido para alguma coisa perto de 750 milhões de reais, que é o que nós temos hoje, e que, evidentemente, gera um déficit muito importante nas contas da Santa Casa todos os meses. Ao longo da pandemia, a Santa Casa fez a lição de casa e, atualmente, ela está aparelhada de uma forma que ela não esteve nos últimos 70 anos. Em 2015, o pediatra José Luiz Egídio Setúbal assume a provedoria. Na tentativa de equilibrar as finanças, demite funcionários e suspende as cirurgias eletivas, priorizando o atendimento aos pacientes já internados e o pronto-socorro. Em 2017, com a dívida em torno de 700 milhões de reais, Antônio Penteado Mendonça assume a provedoria. O período de 2014 a 2017 foi um período bastante duro, intenso para toda a Irmandade. O período de reconstrução, depois de passar por aquela crise tão importante, no final do ano de 2014 e início de 2015, a Irmandade teve que se reconstruir, se reorganizar. Momentos difíceis que contaram com a resiliência de todo o nosso corpo de colaboradores. Foi um trabalho intensivo para que a gente conseguisse manter as portas abertas dos nossos hospitais e manter o atendimento à população. Em 2015, o José Luiz Setúbal foi eleito num consenso da Santa Casa para começar a colocar ordem na bagunça que a crise desencadeada com o fechamento do pronto-socorro tinha criado. O José Luiz Setúbal conseguiu
não que a Santa Casa não fosse fechada, conseguiu uma negociação de um contrato com a Caixa Econômica Federal muito importante para a Santa Casa girar o passivo e a dívida e continuar operando. E em 2017, na eleição para o provedor seguinte, eu fui quase que um consenso, todo mundo achou que o nome tinha que ser o meu. Eu aceitei, eu participava da Santa Casa já fazia muito tempo, aceitei e a partir de 2017 eu comecei a minha gestão, que foi uma continuação do que o Zé Luiz tinha começado, mas que teve alguns passos muito importantes para mudar o cenário. Nós contratamos a FIA, a Fundação Instituto de Administração, para fazer uma profunda análise, uma profunda readequação operacional e administrativa da Santa Casa. Isso foi implementado, teve um resultado altamente positivo e, ao longo desses 3 anos, nós fomos, aos poucos, tomando as medidas necessárias de acordo com a FIA para que a Santa Casa chegasse no estágio que ela está agora, e agora ela tem uma operação bastante mais equilibrada, bastante mais eficiente, e ela está equipada com aparelhos de última geração, o que garante o atendimento futuro da população de São Paulo. A Irmandade contrata, então, uma consultoria especializada para propor uma reestruturação total na organização e gestão da Santa Casa. Foi criado um comitê de governança clínica e a gestão das unidades passou a ser feita por fluxos assistenciais. No momento de maturidade da Irmandade, entendendo que precisava se reestruturar, o momento de crise é um momento em que a gente precisa rever a forma de trabalho para que a gente não volte a ter os mesmos problemas anteriores que nos levaram à crise. Então, a crise trouxe um momento de reflexão e um momento da gente reestruturar todas as nossas unidades. Quando, em 2017, já havia sido desenhado de 15 a 17 toda a reestrutura da Irmandade, toda a parte inicial de melhorias, né, da estrutura da Irmandade, chegou o momento da gente estudar cada unidade de saúde. Então, nesse momento, foi importante que a gente buscasse um consultor, um olhar externo, para que fizesse a análise da situação em que a gente tinha dentro dos hospitais e da Irmandade como um todo. Por isso, fomos atrás de uma consultoria, para que o olhar de fora, conseguisse mostrar novos caminhos de trabalho e que a gente conseguisse melhorar a nossa eficiência. O Comitê de Governança Clínica é um comitê no qual médicos participam, médicos e gestores da área de saúde determinam quais são as medidas que devem ser implementadas para melhorar a operação da Santa Casa. É um comitê que tem por objetivo analisar, avaliar e implementar medidas destinadas a melhorar o nosso desempenho. O aprendizado que a Covid-19 trouxe para todos nós é sempre revisar a forma como estamos trabalhando, a forma como estamos vivendo e fazer com que, da melhor forma, a gente consiga chegar a um resultado mais eficiente e que existem inúmeras formas de trabalho e que a gente realmente, o dia a dia tem que ser criativo para que a gente consiga responder às demandas que apareceram. Foi um legado, deixou também uma marca de valorização da sociedade com toda a solidariedade que ela trouxe à Santa Casa, devolvendo à Santa Casa muito que a Santa Casa traz para a sociedade. A sociedade nos devolveu com solidariedade, com apoio e nos possibilitou a que pudéssemos, né, continuar com a nossa missão de atender sempre mais e melhor os nossos pacientes.
Em 2020, quando a Santa Casa ainda estava implantando as novas práticas, chega a pandemia da Covid-19. E a Irmandade entra na linha de frente na guerra contra o novo coronavírus. A pandemia não alterou o modelo de gestão da Santa Casa. Ao contrário, a pandemia apenas reforçou aquilo que já vinha sendo feito de 2017 para cá, que é a profissionalização e a mudança da matriz de gestão da Santa Casa, que era uma matriz vertical para uma matriz horizontal. Agora nós funcionamos através de decisões tomadas pelas diferentes áreas da Santa Casa, todas ligadas a um superintendente, que embaixo dele tem os diretores de cada setor, que implementam, junto com as respectivas áreas, as políticas de gestão. A pandemia, sem dúvida nenhuma, acelerou muito o processo do plano diretor. Por quê? Porque com a pandemia, a Santa Casa passou a criar, a ter parcerias, principalmente com a iniciativa privada, mas também com diferentes níveis do governo, para poder atender a pandemia. Como nós já tínhamos o plano diretor desenhado, nós passamos a fazer as reformas estruturais que a Santa Casa sofreu para atender a pandemia, de acordo com esse plano e visando acelerar a implementação deste plano. E isso foi feito, nós já fizemos uma reforma profunda de grande parte das instalações da Santa Casa, tanto em enfermarias como em UTIs, como nos nossos departamentos como obstetrícia, ginecologia, ortopedia, pediatria. Quer dizer, isso tudo está passando por uma reforma bastante profunda e feita de acordo já com o plano diretor desenhado em 2019. Início, assim, quando eu descobri que eu estava com Covid, a minha esposa também teve, né? Na verdade, ela teve primeiro, eu cuidei dela e acabei pegando também Covid, mas fiz o tratamento aqui na Santa Casa e agradeço muito aos profissionais daqui pelo cuidado, pela atenção. Os enfermeiros estavam sempre ali, preocupados, né, cuidando, tratando. Então, assim, eu agradeço muito à Santa Casa, à direção da Santa Casa, aos médicos profissionais, aos enfermeiros que me ajudaram nesse tratamento, e que essa hora que os médicos, enfermeiros, eles acabam sendo os teus familiares, né? Acabam sendo os teus amigos ali dentro, né? Acabam tendo esse contato com a tua casa, né? Então, eu agradeço muito, eu sou muito grato, assim, à equipe da Santa Casa que cuidou de mim e que cuidou de várias pessoas, né? Eu não tinha sintomas de Covid, mas eu tinha Covid. Então, o tempo que eu fiquei internado, sendo muito bem tratado, né, muito bem assistido, eu tinha tempo para refletir na minha vida. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido em todos os departamentos e eu sou infinitamente grato. Eu gostaria de lembrar o nome de todos que me atenderam, mas eu consegui gravar 2 nomes apenas. O da enfermeira Andressa e o Bruno da fisioterapia. O Bruno, quando eu cheguei para fazer fisioterapia na primeira vez, ele deu um sorriso tão bonito. Rapaz, aquilo foi comovente. Coisa de irmão para irmão, viu? Santa Casa estava preparada para a pandemia. Já tinha feito toda a sua organização, montado seus comitês de enfrentamento de pandemia, criado a sua lista de prioridades, desenhado projetos para que no momento em que chegasse, que a população necessitasse dela, ela estivesse preparada, como sempre esteve ao longo dos séculos, para atender mais essa demanda da população. A Santa Casa não sofreu com falta de equipamentos, com falta de EPI e com falta de leito, devido à sua programação, à sua coordenação, seu desenho de projetos. Além disso, esses projetos conseguiram financiamento,
conseguiram um financiamento que veio da solidariedade de toda a sociedade, apoio de pessoas físicas, apoio de empresas e conseguimos montar o hospital apropriado para o atendimento da pandemia. As reformas iniciaram logo no início da pandemia, com adaptações dos leitos de UTI, que a gente precisava ampliar, porque já sabia da demanda de UTI que esses pacientes teriam, e os atendimentos foram realizados ao mesmo tempo. A gente foi adequando ao hospital que a gente tinha, um hospital central, grande, com todas as especialidades, a essa demanda nova da pandemia. Montamos tendas de atendimento ao paciente COVID para que criássemos fluxos separados. Então, desde o início, criamos fluxos separados de atendimento para o paciente COVID e montamos esse fluxo à parte das demais áreas do hospital e das demais necessidades dos pacientes. Em meio a tantas dificuldades, a solidariedade chega na forma de doações. 20 milhões de reais, 14 milhões só da Redditor. A Santa Casa tem a história conectada com a história de São Paulo, né? Ela há séculos atende a população mais necessitada da cidade. Ela tem uma capacitação técnica enorme. A gente não pode esquecer de que de lá saíram boa parte dos médicos da cidade, de certa maneira. Foi o berço da Universidade de Medicina da USP, foi o berço da Universidade Paulista de Medicina. A cidade deve muita coisa à Santa Casa e tê-la capacitada para enfrentar a pandemia era essencial. E nós não podíamos furtar a obrigação de ajudá-la nesse momento, dada a nossa capacidade técnica e dada a capacidade técnica da Santa Casa. Juntar forças aqui era essencial para dar o mínimo de atendimento, o mínimo de garantia à população de São Paulo que tanto precisava no momento da pandemia. 4 empresas se motivaram a fazê-lo: Redditor, Sul América Seguros, Qualicorp e Banco Safra. Fizeram custeio da reforma, fizeram custeio dos leitos durante o período da pandemia, continuamos custeando durante o período da pandemia. Todas as obras foram conduzidas pela Redditor em tempo recorde. Nós colocamos a quantidade de leitos em funcionamento no espaço de semanas, de modo que a gente conseguisse atender o mais rapidamente possível a população que assim necessitava. O desfecho desses atendimentos, obviamente, foi bom. O conceito técnico da Santa Casa, a capacitação técnica da Santa Casa é ótima. Então a gente sabia que seria um bom lugar para a gente fazer um investimento em prol da sociedade, que o paciente seria bem tratado. E assim foi. As doações aceleram o processo de reestruturação em andamento. Foram 3 meses de reformas, 24 horas por dia. O número de leitos mais do que dobrou. A reforma da Santa Casa já vinha acontecendo num ritmo muito mais lento, evidentemente, antes da pandemia. Com a pandemia, esse ritmo se acelerou brutalmente porque a Santa Casa conseguiu doações e parcerias com a iniciativa privada e também com os governos nos seus diferentes níveis, que injetaram recursos que nos permitiram modernizar e reformar não só nossas UTIs, mas também nossas enfermarias, UTI pediátrica, enfim, foi uma reforma extremamente agressiva e uma reforma feita de forma muito rápida. E essa reforma só foi possível porque os nossos colaboradores mostraram um nível de profissionalismo muito alto que permitiu que nós realocássemos as instalações da Santa Casa e, à medida que as reformas fossem ficando prontas, fomos transferindo os pacientes para as novas áreas. E, na medida que os pacientes eram transferidos, nós imediatamente começávamos a reforma de onde os pacientes estavam. Isso permitiu ganho de escala, ganho de velocidade, e a Santa Casa hoje é um hospital completamente diferente do que ela era antes da pandemia. Ela está aparelhada para atender a população pelo menos nos próximos 10 anos. No começo de agosto, com a reabertura das áreas, né, de São Paulo, foi quando eu fiz o teste e descobri que eu estava com o Covid. A Santa Casa é, para mim, um bom exemplo de assistência do SUS, né? E hoje, depois do Covid, eu admiro ainda mais.
as equipes, elas sempre fazem o melhor de si. O que eu vi foi tanto empenho de todos os lados, equipe de enfermagem, médicos, da minha própria equipe de fisioterapia, do pessoal da limpeza, enfim, de todos os, né, do pessoal da segurança, de todos os jeitos, na tentativa de cuidar da gente e do próximo. Acho que o conjunto da Santa Casa como hospital, o ensino, né, a assistência, a pesquisa, só fez crescer a minha admiração por onde eu trabalho, né? Então isso é muito importante, você acreditar na instituição que você trabalha. No final de abril, atendendo as enfermarias, eu comecei a me sentir mal, com muita tosse, uma tosse insistente que não passava de forma alguma, e fui identificada com coronavírus. A equipe me acolheu muito bem e cuidou de mim para que isso não se tornasse muito maior, né? Então isso foi fundamental. Quem acolhe a Santa Casa, acolhe todos os pacientes, né? E sempre tenta fazer o melhor que pode. A missão da Santa Casa continua sendo a de acolher e atender os pacientes, e ela se mobilizou diante dessa pandemia toda para tentar resolver da melhor forma possível, né? É uma instituição que faz parte da história de São Paulo, sempre tentando fazer o melhor. O legado da Santa Casa vai além da sua reestruturação e modernização, o que previne contra a corrupção e garante a saúde financeira de uma instituição é uma gestão eficaz, responsável e transparente. Quem sabe o maior prêmio para todo mundo que trabalha na Santa Casa é a certeza de que ela faz o melhor que ela pode fazer. É evidente que nós somos humanos e estamos sujeitos a erro, mas com as ferramentas que foram implantadas, nós estamos reagindo muito rapidamente e, graças à auditoria e compliance, nós estamos podendo identificar os nossos problemas com mais rapidez e atuar em cima deles para resolver as situações o mais rapidamente possível em benefício da população de São Paulo.